Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Vamos lá, minha gente, para a previsão do jogo entre Atlético Mineiro e Mirassol. Atlético Mineiro e Mirassol, jogo deste sábado, dia 16 de maio de 2026, Arena MRV Belo Horizonte, não é? Vamos com o tarô, primeiramente, fazer as nossas previsões numéricas de tempo de jogo importante ou jogadores importantes para os times do Atlético e do Mirassol, e depois vamos com o baralho cigano fazer a previsão a respeito do resultado do jogo em si. De antemão, eu já peço para vocês o que, minha gente? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Faça parte da nossa egrégora. Me ajude aqui a trabalhar com vocês para fazer essas previsões, não é? Então, assim, ajuda muito o canal, a sua inscrição e o seu like. Por quê? Porque assim nos dá motivação e nos dá força para continuar o nosso trabalho aqui no canal Bola Astral, tudo bem? Então vamos lá, minha gente. Concentração máxima neste momento. Atlético Mineiro e Mirassol Oráculo jogarão neste sábado, dia 16 de maio de 2026, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E o que eu vos pergunto, Oráculo, neste momento, é a respeito do contexto geral do jogo e também de numerações importantes para os times do Atlético e do Mirassol, respectivamente. Oráculo, por favor. Vamos lá, minha gente. Contexto geral do jogo. Como que vai ser esse jogo, hein? Arcano maior de número 13, a morte. Provavelmente haverá uma contusão mais séria nesse jogo, tá? Uma contusão séria nesse jogo aí que pode tirar algum jogador por um bom tempo aí de um dos dois times, tá bom? Temos aqui o 6 de paus. 6 de paus é uma carta de vitória, uma carta que me fala de gols. Acredito que haja mais de um gol nesse jogo, tá bom? E aqui o 4 de copas. Muitas chances perdidas também, tá? Muitas chances perdidas, muitas chances desperdiçadas. Porém, apesar disso, né, dessa questão que me vem muito forte também, da contusão aqui, que vai ser um problema sério para algum dos dois times, eu vejo que esse 6 de paus aqui, ele me traz, assim, pelo menos 2 gols nesse jogo, sim. Ok? Vamos para a numeração do Clube Atlético Mineiro, torcedor do Galo. Vamos lá? Aqui me veio 8 de ouros. Me veio o Rei de Copas, que tem valor 14, tá? E o Valete de Espadas, que tem valor 11. Então eu tenho aqui 33 para o Atlético Mineiro ou 6, tá? 33 ou 6 para o Atlético Mineiro. Então, torcedor do Atlético, se porventura houver algum jogador do Galo que vista 33 ou 6, deixe o seu comentário aqui neste vídeo. E também fiquem atentos aos minutos 33 ou 6, seja do primeiro ou do segundo tempo. E o Mirassol? Mirassol me veio com o Rei de Paus, que tem valor 14, com o Louco, arcano 0, e com o 5 de Espadas. A numeração do Mirassol aqui é 19 ou 10, tá? 19 ou 10, então atenção aos jogadores do Mirassol que porventura vistam 19 ou 10 e também nos minutos 19 ou 10, seja do primeiro ou do segundo tempo, para o time do Mirassol, ok? Gratidão, oráculo, salve a sua força, salve. Agora, minha gente, vamos para a previsão a respeito do resultado do jogo em si. Vamos lá? Oráculo, Atlético Mineiro e Mirassol jogarão neste sábado, dia 16 de maio de 2026, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E o que eu vos pergunto, Oráculo, neste momento, é a respeito do resultado deste jogo. Vitória do Atlético Mineiro, empate, vitória do Mirassol, respectivamente, Oráculo, por favor.
Vamos lá. Como vem o Atlético Mineiro? Me vem com Lírio, carta 30, que é uma carta de experiência, de tranquilidade, de expertise. Com a criança, carta 13. Boas novidades para o Atlético, hein? Com a montanha, carta 21. Tem um bloqueio final aí para o Atlético nesse jogo. Olha, a situação do Atlético aqui é a seguinte. Veja um time que vai ter mais experiência, mais tranquilidade, mais serenidade nesse jogo, sim. Tem a criança aqui que me mostra algum jogador mais novo que poderá fazer alguma diferença nesse jogo de forma positiva. Porém, nós terminamos aqui para o Atlético Mineiro com a montanha, que é uma carta de obstáculo, que é uma carta de dificuldade, difícil de ser superada. Mas ela vem no final. Vamos ver. E as cartas de empate? Me veio a estrela, carta 16. O caixão, carta 8. E a cruz, carta 36. Olha, dificilmente aqui empate, tá bom, minha gente? Dificilmente aqui empate. E o Mirassol? O Mirassol me veio com a carta da casa, carta 4. Carta do Sol, carta 31. E carta da Torre, carta de número 19. Olha, o Mirassol aqui ele veio melhor. Por quê? Vou explicar para vocês. O que acontece com o Mirassol aqui? O Mirassol vai ser um time que vem estabilizado dentro de campo, com um vigor físico muito bom e vai saber se defender também muito bem, tá? Vejo uma boa bola aérea do time do Mirassol. Vejo o Mirassol aqui tendo uma defesa muito sólida e muito consistente e com maior vigor físico para este jogo contra o Atlético. Então, a minha previsão aqui, minha gente, de Atlético Mineiro e Mirassol é de uma zebra, é de uma vitória do Mirassol sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte na Arena MRV, tá? Com o Mirassol aqui ele está melhor, ele vai ter uma melhor visão de jogo, um time mais estável. O Atlético até que veio bem com essas duas cartas aqui, porém tem essa montanha no final que é uma carta de obstáculo, gente. É uma carta de dificuldade. Não consegue superar as dificuldades que são impostas pelo time do Mirassol. E empate aqui não estou vendo, tá, minha gente? Vieram duas cartas bem negativas. O caixão e a cruz. Veio a estrela, que é a única carta positiva aqui que seria para empate. Mas não, o Mirassol aqui veio com cartas boas, cartas de sucesso. Então, reiterando aqui, a minha previsão para Atlético Mineiro e Mirassol neste dia 16 de maio de 2026 é de uma vitória do Mirassol, ok? Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço a sua audiência, espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e salve a sua força!